PT, nesse processo de eleição direta, teve vários questionamentos. E eu já toquei nesse ponto com você. Certo. O distanciamento das bases, a perda de apoio da juventude, a falta de alinhamento do discurso do PT com o discurso social que sempre defendeu. E você sempre disse, olha, nós entendemos que o PT passa por um processo de mudanças, mas entendemos que o PT pode avançar nisso. Como é que você viu e como é que você avalia hoje, após a vitória do Hermício, todo esse discurso, todos esses debates levantados, e como é que o PT está hoje? Como é que você está entregando esse PT? Primeiro, eu acho que foi importante que houvesse essa disputa. Nós, inclusive, do Acre, batemos o recorde de presença nas urnas, foi 76%, foi o estado que teve mais presença. E eu acho que o partido rejuvenesceu nisso, o partido ele reoxigenou. Né? Nós tivemos 2.434 que votaram, fora aqueles que participaram diretamente desse processo todo da eleição. E eu vejo o PT hoje sendo um partido que está há 15 anos no governo do estado do Acre, um partido que se renova. Eu vejo dessa maneira. É um partido que continua, mesmo estando no governo, continua presente nos movimentos sociais, um partido que tem trazido uma juventude para fazer um debate político e também para ocupar espaços políticos de grande relevância, como prefeituras, por exemplo, como cargos em secretarias de grande importância, tanto no governo como também nas prefeituras, nos diversos... hoje o próprio Estatuto do Partido prevê que 20% dos cargos tem que ter a presença de jovens e que também, nesse processo também, você tem a presença daqueles que fundaram o Partido dos Trabalhadores. Então o PT, ele consegue, mesmo estando há tanto tempo no poder, ele consegue ainda ter essa capacidade de se auto-reinventar. Eu acho que isso é talvez um dos segredos do nosso sucesso. E estou entregando um partido, graças a Deus, para o companheiro Hermício, um partido que avançou em todos os setores, na comunicação, na formação política, nos processos também de formação de novas lideranças, na ampliação da democracia interna, porque hoje você tem uma participação maior dos setoriais, nas decisões centrais do partido, dos diretórios municipais, que estão muito mais próximos da direção regional, uma direção que tem, agora mesmo eu fiz uma última visita, já visitei 13 municípios, quero visitar até o último dia aí, pelo menos uns 17 municípios, fazendo essa interlocução do partido com a sociedade e também com a nossa militância. Então eu vejo um processo que o partido, ele, mesmo estando há muito tempo no poder, continua se renovando. Durante esse processo interno do PT, eu quero novamente tocar nesse assunto, Léo, obviamente houve um desgaste de relação do deputado federal Ciba Machado, do deputado federal Taumaturgo Lima, com o próprio governador, com outras lideranças do PT. Várias vezes eles deram entrevistas dizendo, olha, nós não concordamos com a participação do governador diretamente no processo, pedindo voto para o seu candidato, etc. Bem, são opiniões contrárias, você inclusive divergia disso. Hoje, o deputado Taumaturgo Lima não deve mais ser candidato a deputado federal. Inclusive, cita-se o nome do atual secretário da Fazenda, Mâncio Lima Cordeiro, como o seu sucessor aí na Câmara Federal. Essas rusgas internas do PT, como é que o Hermício deve trabalhar para cicatrizar essas feridas? Deve trabalhar com muita transparência. Hoje, inclusive, uma das, digamos assim, um dos métodos que a gente utilizou, todas as reuniões de executiva e de diretório, todos os parlamentares são convidados para eles participarem das decisões centrais. E a gente tem o processo das tendências internas. Eu acredito que talvez a temperatura subiu por causa do processo do PED. Agora a gente já está vendo aí as tendências conversando, depois do processo eleitoral em si, nós tivemos já no dia 11, o dia seguinte, todo mundo devidamente alinhado, todo mundo colocando que a unidade do PT estava acima de tudo, que vamos juntos para a reeleição da Dilma, do Tião, para a eleição do Aníbal Diniz, do senador Aníbal Diniz, para ampliar as nossas bancadas de deputado federal e estadual. E eu acredito que o Hermício é um companheiro preparadíssimo para, se houverem, como eu tive que mediar questões de movimentos sociais dentro do PT, questões envolvendo prefeituras, questão envolvendo partido e governo. Então, o presidente do PT é sempre um mediador. E, graças a Deus, a gente sempre teve uma boa relação com todos.
né? Sempre nesse processo procuramos com muita serenidade e sabedoria procurar ter uma boa relação com todos. É claro que o debate entre as tendências acabou, inclusive, resvalando na própria direção do partido. Mas eu acho que, no geral, a gente tem todas as condições e eu acho que tem um clima favorável e desarmado por parte de todas as lideranças e também tendências internas da gente ter um processo aí de pacificação rumo a 2014. O Hermício vai assumir um PT com um grande desafio, um grande dilema para o Senado em 2014, que é a eleição do senador Aníbal Diniz. Ele era suplente, assumiu com a saída de Tião Viana, que venceu o governo, etc. Fala-se que as agendas que a deputada federal Perpétua Almeida vem cumprindo com o governador apontam para que o governador, em busca de fortalecer ainda mais a Frente Popular e trazendo de volta o PCdoB para essa campanha aguerrida, abra esse espaço para o PCdoB e Perpétua seja ungida a candidata única ao Senado da Frente Popular. O que você pensa disso e como é que o Hermício vai tratar isso? Bem, primeiro, a direção, o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores tomou uma decisão recente, no meio do processo de eleições. Inclusive, a gente tinha um processo de divisão e aí todas as chapas pararam as suas campanhas para dizer Aníbal Diniz é o nosso candidato a senador pelo Partido dos Trabalhadores. E aí colocamos um conjunto de argumentos, foi o 7º melhor senador já no primeiro ano, foi o vice-presidente já no segundo ano, tem sido muito leal e presente nos debates da defesa do governo da Dilma e do governo também do governador Tião Viana, e é um companheiro que goza de uma confiança plena da militância do Partido dos Trabalhadores. Portanto, nós colocamos o nome do Aníbal. E aí, talvez o processo do PED tenha até atrasado um pouco a gente colocar a pré-campanha do Aníbal nas ruas, que é uma tarefa que o Hermício vai cumprir a partir de agora. Ir nos 22 municípios junto com o Aníbal para capilarizar essa decisão tomada. E é óbvio que nós estamos num debate muito respeitoso com o PCdoB. O PCdoB tem todo o direito de apresentar o nome da deputada Perpétua. E o governador tem colocado uma tese que a gente concorda com ela, que a gente, mais para adiante, a gente dialogue a respeito dessa situação, mas o cenário que está colocado agora, nesse momento, é um cenário de duas candidaturas. A candidatura do senador Aníbal pelo PT e a candidatura da deputada Perpétua pelo PCdoB. Mas você, sinceramente, acredita num consenso de que o PT possa abrir mão ou o PCdoB possa abrir mão? Esse consenso pode acontecer? Bem, eu acredito que o nosso companheiro Hermício ele vai ter todas as condições de conduzir, junto com o governador e com as partes envolvidas, esse processo. E aí o que vai dizer é o caminhar. Né? Em política é assim, o caminhar ele é muito importante. Eu acredito que nós estamos caminhando bem, sem maiores, digamos assim, estremecimentos nas relações entre PT e PCdoB. E aí o que dirá, eu acho que lá para abril é que vai se definir. Eu diria que o cenário mais provável é um cenário de duas candidaturas nesse momento. Qual o futuro de Léo Brito? Fala-se do seu nome para deputado federal, para deputado estadual e para vice-governador na chapa com o Tião Viana. Qual o teu futuro, Léo? Bem, primeiro eu vou, dia 7 eu estou saindo da direção e vou continuar minhas atividades como professor de Direito da Universidade Federal do Acre e como militante político do Partido dos Trabalhadores. Então não tenho nenhuma definição a respeito de futuro político. Meu nome está colocado nesse momento para a direção. Como já fui candidato na última eleição, tirei 13.876 votos, que sou muito grato a todos que votaram em mim para deputado federal naquela eleição, que foi uma eleição que eu fui apresentado como candidato há 7 meses da eleição, então eu tive pouco tempo para trabalhar naquele momento. Meu nome está apresentado como candidato a deputado federal. As outras questões são meras especulações. Essas discussões de chapa majoritária é uma discussão que vai caber à direção, ao governador Tião Viana. Eu sei que o meu nome está sempre à disposição do PT, porque eu sou um militante do Partido dos Trabalhadores e serei até o fim da minha vida. E para mim é uma honra muito grande e nunca pedi nada ao PT, graças a Deus, Alan. Eu já ocupei algumas posições importantes, já fui secretário de Estado no segundo mandato do ex-governador Jorge Viana, convidado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo governador.
e agora eu fui convidado num processo que ia ter uma disputa entre o Thaumaturgo e o Fernando Melo para ser presidente e fui reeleito presidente. Então o PT não me deve nada e eu não peço nada, nunca pleiteei nada ao Partido dos Trabalhadores. O que eu quero é poder continuar levando as bandeiras de luta do Partido dos Trabalhadores e isso eu vou independente de estar ocupando qualquer posição ou qualquer cargo. Eu conversei aqui com o presidente do PT do Acre, assumindo, entregando o seu cargo, que quem está assumindo agora é Hermício Sena, o advogado Leonardo Brito, que entrega o cargo no próximo dia 7 de dezembro. Termina seu mandato, né? Léo, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado, Alain, e queria convidar aqui a todos, a você, filiado, simpatizante do Partido dos Trabalhadores, para estar lá no sábado, a partir das 8 horas lá na Secretaria de Educação. Nós vamos ter uma avaliação do 3º ano de mandato do governador Tião Viana e em seguida vamos ter a posse do companheiro Hermício Sena e também dos 22 presidentes dos diretórios municipais do PT. Obrigado mais uma vez, Léo. Daqui a pouquinho voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já!